Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Olá pessoal, vários brasileiros estão sendo deportados dos Estados Unidos e chegou nesta madrugada mais um avião trazendo aí ele na sua totalidade brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos. Nós iremos trazer a você todos os detalhes sobre essas deportações, sobre como o governo brasileiro está agindo, está atuando no que diz respeito à imigração de brasileiros nos Estados Unidos e o que pensa o nosso presidente a respeito da nossa lei, da lei de imigração do nosso país. Você ficará sabendo todos os detalhes logo após a vinheta. Vamos lá! Olá meus amigos do canal Notícia Dinâmica, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para tratar de um tema que eu creio que a maioria dos brasileiros falam a respeito, porque muitos têm parentes nos Estados Unidos, amigos, enfim, conhecem alguém que está lá trabalhando, dando duro lá para tentar ter uma vida melhor. Pois bem pessoal, acontece que o governo norte-americano no governo aí do Donald Trump está com uma política muito pesada ali de imigração, está atuando muito forte nesta questão de imigração e está deportando realmente os brasileiros de volta ao nosso país. Não estão passando a mão na cabeça não, pelo contrário, eles estão agindo, estão em cima, e o acordo que foi feito com o nosso país é que o governo norte-americano tem total liberdade de se encontrar, ou se ele tiver aí em suas mãos, no seu controle ali, brasileiros que estejam ilegais, que ele poderá deportá-los ao nosso país, mandá-los de volta ao Brasil. E o que diz nosso presidente Jair Bolsonaro sobre isso? Bolsonaro, pessoal, ele foi questionado sobre esta questão e ele diz o seguinte, que a deportação de brasileiros ilegais é direito dos Estados Unidos. Mediante essa palavra, essa declaração de Jair Bolsonaro, surgiram aí alguns rumores, o pessoal começou a falar, então quer dizer que o nosso presidente é contra os brasileiros tentarem a vida lá fora, quer dizer que Jair Bolsonaro é contra os brasileiros tentarem ter uma vida melhor buscando nos Estados Unidos trabalho lá. Não é bem isso, pessoal. Jair Bolsonaro diz o seguinte, que ele não pode, enquanto presidente do país, presidente da república, ele não pode ir contra as leis de um outro país. Ele diz na reportagem aqui, o Jair Bolsonaro afirmou no sábado, ele está em Nova Delhi, na Índia, está fazendo alguns acordos lá. Nós também iremos passar um vídeo sobre esse tema para você. Então em Nova Delhi ele está lá se encontrando, uma visita oficial com os dirigentes, com os chefes de estados da Índia, e tocaram a respeito no assunto de deportação dos Estados Unidos, visto que já é o segundo avião que vem dos Estados Unidos para o Brasil, e nesse último que veio trouxe aí 50 brasileiros que foram deportados. E em outubro do ano passado veio também um avião contendo aí 70 passageiros neles brasileiros que foram deportados também dos Estados Unidos. E o governo de Jair Bolsonaro, ele tem facilitado a deportação de cidadãos que vêm que estão vivendo irregularmente nos Estados Unidos. Mas qual é a questão do Jair Bolsonaro? Qual é o pensamento dele, o entendimento do nosso presidente? Ele entende que a partir do momento que um cidadão, um estrangeiro está ilegal no país, o país onde ele está tem o direito, se for da lei daquele país, de deportar.
Porque se é na lei daquele país, se está na lei, não tem o que fazer. O presidente Jair Bolsonaro não pode ir contra uma lei de um outro país, no caso dos Estados Unidos. Então, isso ele colocou, ele até disse no seu pronunciamento que causaria aí murmúrios, causaria muitos comentários por questão dessa declaração dele, porque ele disse o seguinte, não é que ele é a favor, ele acha que o país dos Estados Unidos, isso é o que ele pensa, tem todo o direito de deportar, sendo que está na lei dos Estados Unidos, não pode estar ali ilegalmente, o país tem o direito, tem ali na legalidade dele de deportar aqueles que estão trabalhando lá. Só que aí tem um outro lado, pessoal, eu sei que as famílias, os brasileiros que estão aqui, né, que tem familiares lá, ficam preocupados, ficam apreensivos, mas infelizmente essa é a lei dos Estados Unidos. Aqueles que vão para lá ilegalmente correm o risco disso acontecer, dessa deportação acontecer, deles serem mandados de volta. E o Jair Bolsonaro está tocando nesse tema, está falando a respeito desse tema na sua viagem à Índia. Sei que muitos são contra, ele mesmo disse, muitos são contra desse posicionamento deles, mas ele também explicou uma coisa, pessoal, que na nossa lei de imigração, ele gostaria que fosse igual à lei dos Estados Unidos, fosse dessa forma, que não tivesse esse livre acesso a todos os imigrantes que chegam até o nosso país, chegam, trabalham, porque o que pensam os americanos também? Eles querem guardar aquilo que é deles. Se o país está dando certo, se o país está bem, eles querem preservar aquilo para os norte-americanos. O pensamento de Jair Bolsonaro é esse também em relação à lei de imigração do nosso país. E ele ainda diz, se for ler a lei de imigração do nosso país, nenhum país do mundo tem isso, diz Bolsonaro. O que nós temos é uma vergonha a lei de imigração do Brasil. Ele foi o único que votou contra enquanto ele era deputado, e ele disse que foi ali simbólico, que foi o único voto, e o único a discursar contra também, dizendo que a lei do nosso país de imigração é falha, é uma lei muito fraca. Segundo Jair Bolsonaro, ele explica aqui que não pode acontecer alguém que chega de fora, um estrangeiro, ter mais direitos do que os brasileiros, do que aqueles que estão aqui. Então ele diz que isso não pode acontecer, afinal de contas nós devemos preservar o nosso país. Se abrir as portas, o país pode receber um fluxo de gente muito grande. Isso afirmou Jair Bolsonaro, ele em entrevista ao G1, e explicando o que ele é favorável sim de uma lei de imigração que protege o nosso país. Assim como os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos está guardando o quê? Os empregos dos americanos, os recursos que eles batalharam e criaram durante todo esse tempo. Claro, eu concordo que o brasileiro ou qualquer outra pessoa de qualquer nacionalidade tem todo o direito de buscar em outro país uma vida melhor, tentar conquistar algo, mas desde que esteja na legalidade. Que esteja na legalidade. Ele indo na legalidade, com certeza não vai ter o risco de ser deportado, não vai ter esse tipo de problema, vai estar tranquilo trabalhando, fazendo a sua atividade, mas desde que esteja na legalidade. E é isso que Jair Bolsonaro quer. Jair Bolsonaro ele é apenas contra o fato de a pessoa, o brasileiro que está indo tentar a vida nos Estados Unidos, está indo na ilegalidade, pelas fronteiras mexicanas, ficando no país e na ilegalidade, passou o tempo de visto permanecer. Então Jair Bolsonaro ele não é contra a imigração de brasileiros, ele é contra sim a imigração ilegal. Então o Brasil tem esse acordo com os Estados Unidos, onde o Brasil ele facilita e autoriza a deportação de brasileiros que estão ilegais nos Estados Unidos. E isso, pessoal, é algo assim
que não tem o que falar. Jair Bolsonaro, ele é enfático, ele realmente concorda com essa política dos Estados Unidos de deportar os brasileiros que estão ilegais trabalhando nos Estados Unidos, que estão vivendo ilegais. Ele concorda que se há uma legalidade, tudo bem. Agora, a partir do momento que estão de maneira ilegal, estando num outro país, ele pensa que se fosse aqui no Brasil, ele também gostaria que tivesse uma política mais rígida de imigrantes aqui do nosso país, para que não fosse assim, como eu citei aqui na reportagem, pessoas estrangeiras chegam ao nosso país e têm mais direitos do que os brasileiros, segundo palavras de Jair Bolsonaro. Pessoal, você que acompanha o nosso canal, que está sempre conosco, se inscreva no Notícia Dinâmica, participe dos nossos vídeos, deixe o seu comentário, deixe o seu like é muito importante, e se inscreva no nosso canal, não custa nada, é gratuito, pessoal. Se inscreva, participe conosco dos nossos vídeos, você não vai perder nem um segundinho. Pegue o seu celular, pegou o seu celular aí, ó, pega, digite aqui, apertou, se inscreveu, beleza, no canal Notícia Dinâmica, você já estará participando, já estará recebendo os nossos vídeos, estará podendo compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário, enfim, fará parte da família do Notícia Dinâmica. Nós esperamos ter agradado e ter levado a você a informação. Se por um acaso há algo que possamos melhorar também, deixe nos comentários, queremos saber a sua opinião para melhorar o nosso trabalho, o nosso canal, os nossos vídeos, para levar até você cada vez mais um trabalho com excelência, um trabalho com qualidade. Ok, pessoal? Que vocês fiquem com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida daqueles que estão nos Estados Unidos também, que possam, enfim, estar em legalidade, aqueles que estão lá conseguir o seu green card, conseguir estar legal no país, para assim viver a sua vida tranquilamente. Ok, pessoal? Um grande abraço e até uma próxima. Até mais!